O trovão dos cascos acordou-a antes do galo. Clara sentou-se no seu catre fino, o coração a bater contra as costelas como um pássaro enjaulado. Lá fora, a estrada da aldeia tremia sob o peso de cavalos galopantes. Muitos cavalos, a moverem-se depressa, com o tinir do metal e os gritos ásperos dos homens. Ela encostou-se à parede fria da cabana e prendeu a respiração. Passaram. O som desvaneceu-se em direção à orla da floresta, mas Clara não se mexeu até que o silêncio regressou, denso e pesado como a geada na janela. Ela conhecia esses cascos. Significavam problemas. Ele já estava na bancada quando ela entrou na sala principal, partindo uma tábua com um baque surdo. Ele não levantou a cabeça. Ele nunca levantava a cabeça de manhã. As suas mãos estavam manchadas com seiva de madeira e o vinho da noite anterior, e o ar à sua volta cheirava a cerveja azeda e serradura. "Vai buscar a água", disse ele. Só isso. Clara assentiu, embora ele não estivesse a ver, e puxou o chale sobre os ombros magros. A lã estava remendada em 3 lugares, e o vento picava-a como dentes. Ela atravessou o pátio lamacento até ao poço, os pés nus dormentes contra o chão frio. Foi então que ela viu o rasto. Gotas de vermelho escuro que levavam da orla do bosque em direção ao velho celeiro, no fim do campo. Fresco, ainda molhado. Ela parou, o balde nas mãos esquecido, e olhou para os salpicos de sangue na geada. O seu primeiro pensamento foi correr de volta para a cabana e contar a Hugh. O seu segundo pensamento foi que Hugh lhe diria para cuidar da sua própria vida, e depois ele beberia mais, e nada mudaria. Por isso, ela caminhou em direção ao celeiro. A porta estava destrancada. Empurrei-a, e o cheiro a feno seco e pó velho encheu-lhe o nariz. Lá dentro estava escuro, com apenas algumas fendas de luz cinzenta da manhã a esgueirarem-se pelas tábuas. Deu um passo, depois outro. A pilha de feno, no canto mais distante, mexeu-se. Uma voz áspera como cascalho veio da escuridão. "Não gritas." Clara congelou. Ela podia vê-lo agora, um homem meio enterrado no feno, o rosto pálido e coberto de terra e sangue seco. As suas roupas estavam rasgadas, tecido fino por baixo da lama, e uma mão estava pressionada com força contra o seu lado. A mão era enorme, os dedos longos e cobertos de velhas cicatrizes. O sangue escorria pelo pano entre eles. Ele não era muito mais velho que os trabalhadores agrícolas que ela via no mercado. Mas havia algo nos seus olhos que não pertencia a um agricultor. Algo aguçado, algo que tinha visto coisas. "Não te vou magoar", disse ele. Mas a sua voz falhou na última palavra e ela viu a dor contorcer-lhe o rosto. Clara devia ter gritado. Devia ter corrido de volta para a aldeia e dito aos homens que havia um estranho a sangrar no celeiro. Era o que uma rapariga sensata faria. Mas ela nunca tinha sido sensata. Agachou-se, os joelhos quase a tocar no feno, e olhou para a mancha escura a espalhar-se pelo seu lado. "Tu estás magoado", sussurrou ela. Ele olhou para ela como se esperasse que ela se virasse e fugisse. Ela não o fez. "Vá buscar água", disse ela, e já estava a recuar, as pequenas mãos a tremer. "Serei silenciosa, prometo." Ela não esperou pela resposta dele. Os cascos estavam a voltar. O barulho dos cascos aumentou, depois parou. Clara congelou atrás da parede do celeiro, o balde de água a tremer nas mãos. Podia ouvir o tinir das arreios, o bufar dos cavalos, e a voz de um homem, profunda e impaciente, a dar ordens. "Revistem os anexos, todos eles." O seu coração deu um salto. Ela encostou-se à madeira áspera, mal respirando. O celeiro era o primeiro edifício que eles verificariam. O homem no feno, ela tinha-lhe prometido água. Tinha prometido ficar em silêncio. Mas se o encontrassem, levariam-no. E pelo aspecto das suas feridas, ela não achava que ele sobrevivesse a mais uma viagem. Os passos aproximaram-se. Botas de soldado, pesadas e firmes, a esmagar a lama congelada. Clara não pensou. Largou o balde, escorregou pela curva e disparou para o celeiro através da brecha traseira na parede. Aquela onde as tábuas tinham apodrecido e ninguém se tinha dado ao trabalho de as remendar.
Caiu de joelhos ao lado da pilha de feno, as suas pequenas mãos a tremer. Eles vêm, sussurrou ela. Não te mexas, não faças barulho. Não houve resposta. Por um momento, pensou que ele tinha sangrado até morrer, que tinha estado a falar com um homem morto. Mas então ouviu a sua respiração, superficial, irregular. Mas aí ela pegou empunhados de feno e atirou-os sobre ele, cobrindo a mancha escura na sua camisa, cobrindo o seu rosto, cobrindo tudo, até ele ser apenas mais um monte na pilha. Depois sentou-se em cima dele, as pernas magras cruzadas, as mãos juntas no colo, e tentou parecer uma criança que não tinha nada a esconder. A Porta Rangel. Um soldado entrou, alto e largo, a mão pousada no punho da sua espada. Ele varreu o celeiro com olhos rápidos e experientes, os estábulos vazios, o arado partido, os sacos de ração. O seu olhar pousou em Clara. Tu, rapariga, viste algum estranho a passar por aqui? Um homem ferido, a usar uma capa escura. Clara abanou a cabeça. Tentou falar, mas a voz ficou presa na garganta. Assentiu em vez disso, o queixo a tremer. O soldado deu um passo à frente. Tens a certeza? Se estiveres a mentir, ela é só uma criança, Garrett. Outro soldado apareceu na porta, mais velho, com cabelo grisalho na barba. Deixa-a em paz. O rasto ficou frio a meio quilômetro do riacho. Ele não está aqui. O primeiro soldado franziu o sobrolho, mas afastou-se. A porta abriu-se e os cascos desvaneceram-se pela estrada. Clara sentou-se muito quieta, o coração a bater tão forte que podia senti-lo nos ouvidos. Esperou até o som ter desaparecido completamente, até o silêncio do celeiro se acomodar de volta à sua volta como um velho cobertor. Depois, saiu disparada da pilha de feno e começou a cavar. O rosto do homem emergiu primeiro, pálido, escorrendo suor, os olhos fechados. Ela tocou-lhe na testa com o dorso da mão, como a sua mãe costumava fazer quando ela estava doente. Estava a arder. Vou buscar água, disse ela novamente. Mas desta vez, ela não correu. Rastejou para fora, recuperou o balde de onde o tinha largado e voltou. Mergulhou um canto do seu avental na água e pressionou-o suavemente aos seus lábios. Ele não abriu os olhos, mas a sua boca abriu-se, e ele bebeu. Ela ficou assim por muito tempo, mergulhando e pressionando, até a água acabar e a sua respiração se ter estabilizado. Ela não sabia o nome dele, não sabia por que homens com espadas o perseguiam, mas sabia uma coisa que ninguém lhe tinha ensinado. Quando algo estava magoado, não se virava as costas. Puxou o feno de volta sobre ele, deixando apenas uma pequena abertura perto do rosto para que ele pudesse respirar. Depois sentou-se ao lado dele, as costas contra a parede, e observou a luz desvanecer-se pelas fendas nas tábuas. Quando finalmente voltou para a cabana, Hugh estava sentado à mesa, com uma jarra meio vazia na mão. Demoraste, resmungou ele. Eu derramei a água, disse ela. Tive de ir buscar mais. Ele grunhiu e não a olhou. Ela ficou grata. Não achava que conseguiria mentir-lhe nos olhos e manter a voz firme. Naquela noite, deitou-se na sua palha e olhou para o teto, ouvindo os roncos de Hugh. O homem no celeiro chamou-a de gentil. Ninguém a tinha chamado assim antes. Ela perguntou-se se o veria vivo de manhã. Clara acordou antes do amanhecer. A cabana estava fria e escura, e os roncos de Hugh enchiam a única divisão como o rugido de uma tempestade distante. Vestiu-se no escuro, puxando seu vestido de lã gasto por cima da cabeça, e esgueirou-se para o canto da cozinha. O pão preto estava na prateleira. Hugh comprara-o há 3 dias, e já estava duro e seco. Ela sabia que ele notaria se ela levasse o pão todo, por isso partiu um pedaço, não maior que o seu punho, e escondeu-o no bolso do seu avental. Depois esgueirou-se pela porta antes que o primeiro galo cantasse. O ar estava frio e cortante nas suas bochechas. A geada cobria a relva morta no pátio, e os seus pés nus deixavam pegadas escuras no caminho para o celeiro. Ela não tinha sapatos. Não tinha sapatos desde que a sua mãe morrera. Empurrou a porta do celeiro devagar, a ranger com as dobradiças. Lá dentro, o cheiro a feno seco e pó velho encheu-lhe o nariz. Ficou imóvel por um momento, a escutar.
Ouviu a sua respiração antes de o ver. Superficial, irregular, mas lá estava ele, vivo. Rastejou para o buraco que tinha feito no palheiro. O homem estava deitado de costas, o rosto virado para a fenda na parede, onde a primeira luz cinzenta do amanhecer se esgueirava. Os seus olhos estavam fechados. A sua pele parecia pálida, quase cerosa na luz fraca. Estendeu a mão e tocou-lhe na testa com o dorso da mão, como a sua mãe costumava fazer por ela quando estava doente. Ele ainda estava quente, demasiado quente, mas não tão quente como na noite anterior. Talvez a febre estivesse a diminuir o seu aperto. Os seus olhos abriram-se. Ela puxou a mão para trás, o coração a bater. Por um longo momento, ele apenas a observou. O seu olhar era pesado, toldado pela dor, mas havia algo mais nele. Uma nitidez como uma lâmina escondida debaixo de água. "O que estás a fazer aqui?" A sua voz era áspera, mal um sussurro. Ela engoliu. Eu trouxe algo." Puxou o pedaço de pão do bolso do avental e estendeu-lhe. A sua mão estava a tremer e ela odiava-se por isso. Ele olhou para o pão, depois para o rosto dela. A sua expressão não mudou. "Não preciso de caridade", disse ele. Não é caridade." Pressionou o pão mais perto. "Tens de comer. Se não comeres, não vais melhorar." Ele fechou os olhos. Ela pensou que ele a estava a dispensar, a mandar embora. Mas então ele soltou um longo e lento suspiro. O tipo de suspiro que dói, que custa alguma coisa. "Por que te importas?" perguntou Hugh sem abrir os olhos. A pergunta apanhou-a de surpresa. Ela não tinha pensado no porquê. Tinha pensado apenas no pão e na febre e no facto de ele estar vivo, e ela queria que ele continuasse assim. "Porque estás magoado", disse ela. E ninguém devia estar magoado sozinho. Ele abriu os olhos novamente. Houve um longo silêncio interrompido apenas pelo ranger das velhas paredes de madeira e pelo chamamento distante de um corvo. Então ele estendeu a mão. A sua mão era tão maior que a dela, os nós dos dedos roxos e inchados. Pegou no pão da sua palma, os dedos a roçarem na sua pele. "Qual é o teu nome, criança?" "Clara." Ele não deu o seu próprio nome. Apenas olhou para o pão na sua mão, depois de volta para ela, e depois lentamente levantou a boca e deu uma dentada. Ela sentiu um calor espalhar-se pelo seu peito como um pequeno fogo a pegar. Ela não sorriu. Tinha demasiado medo de sorrir, com medo que quebrasse o feitiço. Mas sentou-se de volta contra o feno e observou-o comer pedaço a pedaço até o pão acabar. Quando ele terminou, olhou para ela novamente. "Obrigada", disse ele. As palavras eram baixas, quase relutantes, como se ele não estivesse habituado a dizê-las. "Trago mais logo à noite", sussurrou ela. "Prometo." Rastejou para fora do palheiro e saiu do celeiro, o coração a bater rápido e leve. Ela não sabia quem ele era. Não sabia por que homens armados o procuravam. Mas sabia uma coisa: quando lhe ofereceu o pão, ele aceitou. E isso pareceu um começo. Clara cumpriu a sua promessa. Naquela noite, depois de Hugh ter acabado a sua cerveja e adormecido junto ao fogo, ela esgueirou-se de volta para a cozinha e enrolou 2 pedaços de pão escuro no seu avental. Também encontrou um pequeno pote de barro com mel, apenas um dedo de quantidade no fundo, e escondeu-o no bolso. O seu coração batia forte enquanto ela saía pela porta, mas a noite estava calma, e as estrelas estavam lá fora. O celeiro estava escuro quando ela rastejou para dentro. Sussurrou no palheiro: "Estou aqui." Houve um ruído, depois um baixo grunhido. Empurrou o pão e o pote de mel para a fenda na palha. "Trago mel também. Não é muito, mas é doce." Uma mão emergiu do feno, ainda magoada, mas mais firme do que antes, e pegou no pão. Ouviu-o mastigar devagar, cada dentada como se custasse alguma coisa. Depois a mão estendeu-se para o pote de mel. Houve uma pausa, depois um som suave que podia ter sido um grunhido surpreso. Ele mergulhou um dedo no pote e levou-o à boca. "É bom", disse ele, a voz áspera, mas já não tão fraca. Clara abraçou os joelhos. "É do mercado da aldeia. A mulher do apicultor dá-me as aparas de sobra às vezes. Diz que sou muito magra." O homem não respondeu,
mas ela ouviu-o tirar mais um dedo de mel. Ela estava prestes a contar-lhe sobre o gato do apicultor quando um latido agudo cortou a noite. Clara congelou. Era o cão manco, aquele com a perna torta que a seguia às vezes. Ele devia ter apanhado seu cheiro e seguido-a até ao celeiro. Não, não, não! Sussurrou ela, a levantar-se de um salto. Rastejou até à porta do celeiro e espreitou. O cão estava a poucos passos de distância, a abanar a cauda. Uma orelha caía para o lado. Ele latiu novamente, um som alegre e destemido que parecia demasiado alto na escuridão. Xi! Clara sibilou, a abanar as mãos. Vai embora, vai. O cão abanou a cauda com mais força e deu um passo mais perto. De dentro do palheiro, ela ouviu um som que não reconheceu de imediato. Um ruído baixo e raspado, como o ar a escapar de um fole rachado. Ela virou-se. O homem tinha se mexido no feno, e o seu rosto estava visível agora na fraca luz da lua que entrava por uma fenda na parede. Os seus olhos estavam fechados, mas os cantos da sua boca estavam virados para cima. Ele estava a rir. Não uma gargalhada completa, mas como uma risada quebrada, áspera e inexperiente, como se os músculos do seu rosto tivessem esquecido como moldá-la. Clara olhou fixamente. Tu? Tás a rir. Ele abriu os olhos. Eram escuros, mas na penumbra captavam um brilho de algo suave. Aquele cão, disse ele, a abanar a cabeça. Ele não tem noção do perigo. Ele é estúpido, disse Clara. Mas ela estava a sorrir agora também. Ele foi chutado por um cavalo na primavera passada e não aprendeu nada desde então. O homem soltou mais um sopro silencioso de ar que podia ter sido uma risada. Depois olhou para ela, realmente olhou para ela, e a sua expressão mudou. A risada desvaneceu-se, mas a suavidade permaneceu. Não tens medo dele, disse ele. É só um cão, disse Clara. Não, disse o homem lentamente. Não tens medo de nada, pois não. Clara olhou para os seus pés descalços. Tenho medo de muitas coisas. Diz uma. Ela mordeu o lábio. Tenho medo que Hugh descubra que te estou a alimentar. Tenho medo que piore e eu não saiba como ajudar. Tenho medo. Ela fez uma pausa. Tenho medo que vás embora antes de estares pronto. O homem ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse muito suavemente. Ainda não estou pronto. O cão latiu novamente, mais perto desta vez. Clara virou-se e empurrou-o com as duas mãos. Vai para casa. Vai. O cão choramingou. Depois trotou para a escuridão. A sua perna torta a deixar um rasto desajeitado na terra. Quando ela voltou, o homem tinha fechado os olhos novamente. Mas o pote de mel estava vazio, e o pão tinha desaparecido. Ela sentiu um calor no peito que nada tinha a ver com o ar da noite. Sentou-se junto ao palheiro, as costas contra a palha, e escutou a sua respiração. Era mais profunda agora, mais regular. Ela não sabia o seu nome. Não sabia por que homens armados o procuravam. Mas sabia naquele momento silencioso que continuaria a trazer-lhe pão e mel. Continuaria a guardar a porta, e lembraria-se do som da sua risada, áspera e quebrada, e real por muito, muito tempo. Na tarde seguinte, Hugh encontrou-a à porta da despensa com um calo de pão meio comido nas mãos. Os seus olhos estreitaram-se. Tens andado a roubar comida, Dee. Clara congelou. O pão parecia uma pedra nos seus dedos. Eu estava com fome. Com fome, ele bufou, tirando-lhe o pão da mão. Tens estado com fome durante 3 dias seguidos. O frasco de mel está quase vazio. Achas que não conto o que é meu? A sua garganta apertou-se. Queria explicar, mas as palavras emaranharam-se em silêncio. Hugh suspirou, esfregando a têmpora. Sei te apanhar outra vez, vais dormir no celeiro com os ratos. Entendeste? Ela assentiu, os olhos fixos no chão. Ele virou-se, resmungando sobre bocas ingratas para alimentar. Clara esperou até que os seus passos desvanecessem, depois escorregou pela porta dos fundos, o coração a bater. Naquela noite, ela não trouxe pão, apenas água, e um pequeno molho de hortelã seca que tinha escondido debaixo do seu colchão. O celeiro estava escuro quando ela rastejou para dentro, a palha a sussurrar sob os seus pés descalços. Desculpa, sussurrou ela,
ajoelhando-se ao lado do palheiro. Não pude trazer nada esta noite. Hugh quase me apanhou. Não houve resposta. Ela estendeu a mão para o feno. Os seus dedos encontraram o seu braço. Estava quente, demasiado quente. Puxou a mão para trás como se tivesse sido queimada. Senhor, Senhor, consegue ouvir-me? Um baixo gemido veio da escuridão. Depois uma respiração áspera, irregular e superficial. O estômago de Clara desceu. Ela apalpou a pequena lanterna que tinha escondido atrás de uma viga, acendeu-a com mãos trêmulas e segurou-a sobre ele. O seu rosto estava corado, escorrendo suor. Os seus lábios estavam gretados e a sua respiração vinha em jatos curtos e sibilantes. A bandagem no seu ombro estava escura com sangue fresco. Não, não, não. Ela pressionou o dorso da mão na sua testa. Era como tocar numa pedra aquecida. Estás a arder. Os seus olhos abriram-se, mas estavam vidrados, desfocados. Ele olhava através dela, não para ela. Onde? Onde está ela? Murmurou ele, a sua voz seca como um sussurro. Quem? Clara perguntou, a sua própria voz a tremer. Mãe! A sua mão contraiu-se, estendendo-se para algo que ela não conseguia ver. Ela estava bem ali. Estava a usar o vestido azul. E depois ela atingiu-me. Ela atingiu-me e eu caí. A respiração de Clara prendeu-se. Ela não compreendia do que ele estava a falar, mas o medo cru na sua voz fez o seu peito doer. Puxou a lanterna, pegou na sua mão em ambas as suas e apertou. Está tudo bem, disse ela suavemente. Estás seguro. Estás no celeiro. Ninguém te vai magoar aqui. Ele não parecia ouvir. A sua cabeça chicoteava de um lado para o outro, a sua mão apertando a dela até doer. Não o pude impedir. Eu era apenas um rapaz. Não o pude impedir. Lágrimas brotaram nos olhos de Clara. Ela não sabia o que dizer. Não tinha palavras para uma dor tão profunda que seguia um homem nos seus sonhos de febre. Por isso fez a única coisa que sabia. Começou a cantar. Era uma canção antiga, uma que a sua mãe costumava cantarolar enquanto pendurava a roupa em manhãs de verão. A melodia era simples, as palavras meio esquecidas, mas a melodia subia da sua garganta como um fio de luz na escuridão do celeiro. Dorme, meu pequeno, dorme a noite toda. A lua é a tua lanterna. As estrelas são a tua luz. Nenhuma tempestade te pode encontrar. Nenhuma sombra pode ficar, porque o amor é o guardião que vigia o teu caminho. A sua respiração abrandou, o chicoteamento parou. A sua mão, ainda envolvia a dela, relaxou ligeiramente. Ele virou a cabeça na direção do som da sua voz e algo no seu rosto suavizou. As linhas duras à volta da sua boca, o sulco entre as suas sobrancelhas, o aperto da sua mandíbula. Então, ele falou novamente, mas desta vez a sua voz era pequena, uma voz de criança escondida atrás de lábios gretados. Mamã. O coração de Clara partiu-se. Continuou a cantar, a voz a vacilar, lágrimas a escorrer pelas suas bochechas. Ela não as enxugou, deixou-as cair na palha, na sua mão, na bandagem suja que tinha enrolado à volta do seu ombro. Estou aqui, sussurrou ela entre versos. Estou aqui. Ele não respondeu, mas o aperto na sua mão afrouxou, e a sua respiração uniformizou-se no ritmo lento do sono real. A febre não tinha passado, mas o terror tinha passado. Clara ficou ao lado dele durante a noite, as costas contra o palheiro, a sua mão na dele. A lanterna ardeu baixo, depois apagou-se. O celeiro ficou frio, mas ela não saiu. Não tinha pão, nem mel, nem plano, mas tinha a sua voz e uma canção que a sua mãe lhe tinha ensinado, e um homem que a tinha chamado de mamã na escuridão. Era, ela decidiu, o suficiente. A manhã chegou pálida e fria. Clara acordou no celeiro, o pescoço dorido e uma mão dormente. O homem ainda dormia, a sua respiração superficial, mas firme. Ela puxou os dedos com cuidado, tendo o cuidado de não o acordar. A sua saia estava rígida com sangue seco. Olhou para a mancha escura perto da bainha, o estômago a apertar. Não havia como lavá-la, o riacho era demasiado longe, e Hugh estaria acordado em breve, a verificar o galinheiro,
a dar ordens antes que o sol se pusesse completamente sobre as árvores. Ela colocou o tecido manchado debaixo dos seus joelhos enquanto caminhava, esperando que as sombras o escondessem. A porta do celeiro rangeu quando a empurrou. O pátio estava vazio. Névoa pairava baixa sobre o chão, abafando todos os sons. Atravessou o poço, bombeou um punhado de água sobre o rosto e tentou pensar. Precisava de pão, precisava de mel, precisava de uma forma de esconder o sangue. Ela ainda estava lá a pingar e a congelar quando ouviu os cavalos. Cascos, muitos deles, a subir a estrada do sul. A respiração de Clara prendeu-se. Virou-se e correu de volta para o celeiro, mas era demasiado lenta. O primeiro cavaleiro apareceu na orla da aldeia antes que ela chegasse à porta. Um homem alto numa capa escura, o seu broche de capa em forma de cabeça de lobo. Atrás dele, 6 cavaleiros mais, armados, silenciosos. A aldeia acordava, as portas abriam-se, as pessoas saíam, piscando os olhos, agarrando os seus chales. O homem alto parou o seu cavalo no centro da praça e levantou a mão. "Procuro um homem ferido", disse ele, a voz arrastada. Um homem alto, cabelo escuro, foi esfaqueado há 3 dias perto da fronteira. Se alguém o viu, fale agora. Ninguém falou. Clara encostou-se à parede do celeiro, o coração a bater tão forte que pensou que podia abalar as tábuas. Os olhos do homem alto varreram a praça. Pousaram nela. "Tu, rapariga." Ela não conseguia mover-se. As suas pernas pareciam palha. "Vem cá." Deu um passo, 2, a sua saia manchada a roçar-lhe nos tornozelos. Manteve as mãos pressionadas contra os lados, esperando esconder a mancha escura. O homem olhou para ela do seu cavalo. O seu rosto era duro, barbeado com linhas profundas à volta da sua boca. Ele não sorriu. "Viste algum estranho nos últimos 3 dias?" Clara abriu a boca. Nenhum som saiu. Pensou no homem no feno, nos seus olhos cinzentos, na sua mão áspera, a segurar a sua na escuridão, na palavra que ele tinha sussurrado na sua febre. "Mamã." "Não", disse ela. A sua voz era fina, mas não vacilou. "Não vi ninguém." O homem alto olhou para ela, o seu olhar desceu para a sua saia. O tempo parou. Clara sentiu o peso do seu olhar como uma pedra no peito. Queria fugir. Queria chorar. Ela não o fez. Então os olhos do homem alto passaram por ela, varrendo o telhado do celeiro, a janela do sótão, a porta rachada. "Há sangue na tua saia", disse ele. Clara olhou para baixo. A mancha escura era inconfundível à luz cinzenta da manhã. Ela não tinha desculpa, nenhuma mentira preparada. Eu cortei a mão", disse ela, "numa foice ontem." Levantou a mão direita. Havia um pequeno corte na palma da mão de um arbusto de espinhos que ela tinha atravessado há 2 dias. Não era fundo, mas era real. O homem alto inclinou-se na sela, estudando-a. O seu cavalo bateu no chão. "Deixa-me ver." Ela estendeu a mão, palma para cima. O corte era vermelho e limpo. Nenhuma terra, nenhuma infecção, apenas uma pequena ferida como 100 outras pequenas feridas que uma criança da aldeia poderia ter. O homem alto olhou para sua mão, depois para o seu rosto, depois para o celeiro novamente. Clara não pestanejou. Finalmente, ele endireitou-se. "Se vires um homem ferido", disse ele, "enviarás notícias para o castelo. Há uma recompensa." Ela assentiu. A sua garganta estava demasiado apertada para falar. Ele virou o seu cavalo e cavalgou, os seus homens a seguir. Os cascos desvaneceram-se pela estrada, engolidos pela névoa. Clara ficou na praça, as mãos ainda estendidas, a palma a tremer. Tinha mentido aos homens do rei Alfa. Tinha mentido, e eles tinham-na acreditado. Virou-se e caminhou de volta para o celeiro, as pernas mal a segurando. Quando abriu a porta, o homem estava sentado no feno, os olhos abertos, a observá-la. "Quem era aquele?" perguntou ele. A sua voz era rouca, mas clara. Clara olhou para ele, para o seu rosto corado pela febre, para a bandagem que ela tinha enrolado com as próprias mãos. "Os homens do rei", sussurrou ela, "estão à tua procura." Ele não disse nada, a mandíbula apertou-se. Clara sentou-se no feno ao lado dele, a sua saia manchada a espalhar-se à volta dos seus joelhos.
Quem és tu? Perguntou ela. O homem olhou para ela por um longo momento. Depois fechou os olhos. Alguém que não devia ser encontrado, disse ele. A manhã seguinte chegou fria e cinzenta. Clara acordou no celeiro, as costas contra a parede de madeira, um cobertor fino puxado sobre os ombros. O homem ainda dormia, a sua respiração superficial, mas firme. Ela não dormiu bem. Sempre que fechava os olhos, via os rostos dos soldados. Ouvia o tinir das suas armaduras, o raspar das suas espadas. Tinha mentido, e mentiria novamente se tivesse de o fazer. Esgueirou-se para fora do celeiro antes do amanhecer, os seus pés descalços silenciosos no chão endurecido pela geada. A aldeia ainda estava escura. Nenhuma fumaça subia das chaminés. Nenhuma voz se ouvia através da névoa matinal. Foi para a cozinha, pegou num pequeno pedaço de pão e num punhado de folhas de hortelã seca. Envolveu-as no seu avental e esgueirou-se de volta. Quando voltou, o homem estava acordado. Estava sentado, as costas contra o fardo de feno, os olhos fixos na porta. Há um cão lá fora, disse ele. Tem estado a vigiar o celeiro a noite toda. O coração de Clara saltou. Espreitou pela fenda da porta. O velho vira-a que ela alimentava às vezes, estava sentado na terra, a cauda a abanar lentamente. Não ladrava. Apenas sentava-se ali à espera. É um amigo, disse Clara baixinho. Ele avisar-nos-á. O homem observou-a por um momento. Depois desviou o olhar. Clara despejou água num copo de barro lascado e estendeu-lhe. Ele pegou nele. Os seus dedos roçaram nos dela e ela sentiu o calor da sua pele. A tua febre ainda está alta, disse ela. Vai passar. Ele não argumentou. Apenas se sentou no feno e desembrulhou o pão. Partiu-o ao meio e estendeu um pedaço para ele. Ele hesitou, depois pegou nele. Comeram em silêncio. Amanhã estendeu-se. Clara juntou mais feno e empilhou-o à volta dele, tentando mantê-lo aquecido. Trouxe água do poço, lavou as mãos, rasgou tiras do seu saiote extra para fazer novas bandagens. Ele observou-a, sem dizer nada. Ao meio-dia, o cão começou a rosnar. Clara congelou. Pressionou o ouvido contra a fenda da porta. Cascos, muitos deles, a descer pela estrada. Virou-se para o homem. Os seus olhos estavam aguçados, o seu corpo tenso. Pronto! Vai para trás, sussurrou ela. Para a parte mais profunda do feno. Não te mexas. Ele não argumentou. Rastejou de mãos e joelhos para a escuridão do sótão de feno, arrastando a sua perna ferida atrás de si. Clara cobriu-o com palha solta, camada após camada, até não conseguir mais ver a forma do seu corpo. Depois, sentou-se em frente à pilha, pegou num punhado de folhas de hortelã seca e começou a cantar. Era uma canção antiga que a sua mãe lhe tinha ensinado. Uma melodia lenta e suave sobre um rio que levava todas as tristezas. Cantou-a suavemente no início, depois mais alto, a voz firme, a encher o celeiro. Cantou enquanto os cascos se aproximavam. Cantou enquanto os cavalos paravam do lado de fora da porta do celeiro. Cantou enquanto a tranca rangia. A porta abriu-se. Um soldado entrou, a sua armadura a brilhar na penumbra. Ele varreu o celeiro, os seus olhos passando pelas pilhas de feno, pelas ferramentas, pelos estábulos vazios. Clara continuou a cantar. Ela não olhou para ele. O soldado passou por ela, as suas botas a esmagar a palha. Parou perto do sótão de feno, perto de onde o homem estava enterrado. Deu um pontapé numa pilha de feno com a sua bota. A voz de Clara não vacilou. Fechou os olhos e cantou mais alto, as mãos a tremer à volta do molho de hortelã. O soldado parou, olhou para ela, para os seus ombros magros, para os seus pés nus e sujos. Rapariga, disse ele. Viste algum homem ferido a passar por aqui? Clara abriu os olhos, olhou para ele, o rosto calmo. Não, senhor, disse ela. Só o velho pastor, ele passa por aqui às vezes. É surdo, não fala. O soldado olhou para ela por um longo momento. Depois grunhiu e afastou-se. Este lugar cheira a feno, resmungou ele. Saiu. A porta bateu. Clara não parou de cantar. Manteve a voz firme,
a melodia a subir e a descer até os cascos se desvanecerem à distância. Então deixou cair as folhas de hortelã das mãos. Rastejou para o sótão e começou a cavar com as mãos nuas, afastando a palha, revelando o seu rosto, o seu peito, os seus braços. Ele estava imóvel, os olhos fechados, a respiração suspensa. Ela tocou-lhe na bochecha. Eles foram-se, sussurrou ela. Ele abriu os olhos. Estavam molhados. Ele não falou. Apenas olhou para ela, o seu olhar a conter algo que ela não conseguia nomear. Algo cru, algo quebrado. Clara voltou a cobri-lo gentilmente com a palha. Podes descansar agora, disse ela. Eu vigiarei. Ele fechou os olhos, e no silêncio do celeiro, com o cão finalmente quieto lá fora, ele deixou-se dormir. A manhã chegou fria e cinzenta, com névoa agarrada ao chão como um fantasma. Clara acordou no sótão, as costas contra a parede de madeira, uma fina manta sobre os ombros. O homem ainda dormia, a sua respiração superficial mais firme. Ela não tinha dormido bem. Cada vez que fechava os olhos, via os rostos dos soldados. Ouvia o tinir das suas armaduras, o raspar das suas espadas. Tinha mentido, e mentiria novamente se tivesse de o fazer. Esgueirou-se para fora do celeiro antes do amanhecer, os seus pés descalços silenciosos no chão endurecido pela geada. A aldeia ainda estava escura. Nenhuma fumaça subia das chaminés. Nenhuma voz se ouvia através da névoa matinal. Foi para a cozinha, pegou num pequeno pedaço de pão e num punhado de folhas de hortelã seca. Envolveu-as no seu avental e esgueirou-se de volta. Quando voltou, o homem estava acordado. Estava sentado, as costas contra o fardo de feno, os olhos fixos na porta. Há um cão lá fora, disse ele. Tem estado a vigiar o celeiro a noite toda. O coração de Clara saltou. Espreitou pela fenda da porta. O velho vira-a, que ela alimentava, às vezes estava sentado na terra, a cauda a abanar lentamente. Não ladrava. Apenas sentava-se ali à espera. É um amigo, disse Clara baixinho. Ele avisar-nos-á. O homem observou-a por um momento. Depois desviou o olhar. Clara despejou água num copo de barro lascado e estendeu-lhe. Ele pegou nele. Os seus dedos roçaram nos dela e ela sentiu o calor da sua pele. A tua febre ainda está alta, disse ela. Vai passar. Ele não argumentou, apenas se sentou no feno e desembrulhou o pão. Partiu-o ao meio e estendeu um pedaço para ele. Ele hesitou, depois pegou nele. Comeram em silêncio. Amanhã estendeu-se. Clara juntou mais feno e empilhou-o à volta dele, tentando mantê-lo aquecido. Trouxe água do poço, lavou as mãos, rasgou tiras do seu saiote extra para fazer novas bandagens. Ele observou-a, sem dizer nada. Ao meio-dia, o cão começou a rosnar. Clara congelou. Pressionou o ouvido contra a fenda da porta. Cascos, muitos deles, a descer pela estrada. Virou-se para o homem. Os seus olhos estavam aguçados, o seu corpo tenso. Pronto. Vai para trás, sussurrou ela, para a parte mais profunda do feno. Não te mexas. Ele não argumentou. Rastejou de mãos e joelhos para a escuridão do sótão de feno, arrastando a sua perna ferida atrás de si. Clara cobriu-o com palha solta, camada após camada, até não conseguir mais ver a forma do seu corpo. Depois sentou-se em frente à pilha, pegou num punhado de folhas de hortelã seca e começou a cantar. Era uma canção antiga que a sua mãe lhe tinha ensinado, uma melodia lenta e suave sobre um rio que levava todas as tristezas. Cantou-a suavemente no início, depois mais alto, a voz firme, a encher o celeiro. Cantou enquanto os cascos se aproximavam. Cantou enquanto os cavalos paravam do lado de fora da porta do celeiro. Cantou enquanto a tranca rangia. A porta abriu-se. Um soldado entrou, a sua armadura a brilhar na penumbra. Ela varreu o celeiro, os seus olhos passando pelas pilhas de feno, pelas ferramentas, pelos estábulos vazios. Clara continuou a cantar. Ela não olhou para ele. O soldado passou por ela, as suas botas a esmagar a palha. Parou perto do sótão de feno, perto de onde o homem estava enterrado. Deu um pontapé numa pilha de feno com a sua bota. A voz de Clara não vacilou. Fechou os olhos e cantou mais alto, as mãos a tremer à volta do molho de hortelã.
O soldado parou. Olhou para ela, para os seus ombros magros, para os seus pés nus e sujos. Rapariga, disse ele. Viste algum homem ferido a passar por aqui? Clara abriu os olhos. Olhou para ele, o rosto calmo. Não, senhor, disse ela. Só o velho pastor. Ele passa por aqui às vezes. É surdo, não fala. O soldado olhou para ela por um longo momento. Depois grunhiu e afastou-se. Este lugar cheira a feno, resmungou ele. Saiu. A porta bateu. Clara não parou de cantar. Manteve a voz firme, a melodia a subir e a descer até os cascos se desvanecerem à distância. Então deixou cair as folhas de hortelã das mãos. Rastejou para o sótão e começou a cavar com as mãos nuas, afastando a palha, revelando o seu rosto, o seu peito, os seus braços. Ele estava imóvel, os olhos fechados, a respiração suspensa. Ela tocou-lhe na bochecha. Eles foram-se, sussurrou ela. Ela abriu os olhos. Estavam molhados. Ele não falou. Apenas olhou para ela, o seu olhar a conter algo que ela não conseguia nomear. Algo cru, algo quebrado. Clara voltou a cobri-lo gentilmente com a palha. Podes descansar agora, disse ela. Eu vigiarei. Ele fechou os olhos, e no silêncio do celeiro, com o cão finalmente quieto lá fora, ele deixou-se dormir. A manhã chegou fria e cinzenta. Clara esgueirou-se para a cozinha antes do amanhecer, os seus pés descalços silenciosos no chão de pedra. Estendeu a mão para a prateleira do pão. A sua mão congelou. O pão tinha desaparecido. No seu lugar estava um pequeno objeto de barro familiar, o pote de mel. O mesmo que ela tinha deixado no sótão há 2 noites. Estava posicionado exatamente no centro da prateleira de madeira, raspado limpo como uma acusação silenciosa. Ficou ali, os dedos a tremer sobre o pote vazio, o frio a infiltrar-se no seu vestido fino. Tinha sido cuidadosa, tinha levado apenas metade. Sempre tinha deixado uma côdea para trás para que a prateleira não parecesse vazia. Mas Hugh tinha contado. Hugh sempre contava. O dia passou como uma ferida que não parava de sangrar. Clara remendou um saco rasgado, foi buscar água ao poço, varreu o chão da oficina. Hugh não a olhou. Não falou. Apenas trabalhou. O seu martelo a bater no ferro com um ritmo que parecia uma contagem decrescente. Quando o crepúsculo chegou, ele pousou as ferramentas e apontou para a bancada. Senta-te. Ela sentou-se, as mãos pressionadas planas contra as coxas, as unhas a cravarem-se no tecido. Ele não gritou. Isso era pior. Falou devagar, a voz baixa e cansada, como um homem que já tinha tomado a sua decisão. Tens andado a roubar-me. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A sua garganta estava seca, a sua língua pesada. Não te criei para seres uma ladra, disse ele. Nem te criei de todo. Peguei em ti, porque mais ninguém o faria. Dei-te um teto, uma cama, uma tigela de ensopado todas as noites. E é assim que me pagas? Ele está magoado, sussurrou ela. Ele precisa de comida. O rosto de Hugh não suavizou. Quem é ele? O estranho no meu celeiro? Aquele que os soldados procuram? Ela estremeceu. Achaste que eu não noto nas coisas? Hugh inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos. Achaste que não te ouço cantar para o sótão à noite? Sou uma rapariga bêbada. Não sou tola. O silêncio esticou-se entre eles como uma corda prestes a arrebentar. Ele vai embora hoje à noite, disse Hugh. Ou amanhã vou ao ancião da aldeia e conto-lhe tudo. O coração de Clara parou. Depois voltou a bater. Mais rápido, mais forte, a bater contra as suas costelas como um pássaro enjaulado. Ela não disse nada. Levantou-se da bancada e saiu para o frio da noite. O celeiro estava escuro. O cão estava deitado junto à porta, a cabeça nas patas, observando-a com olhos tristes e conhecedores. Subiu a escada para o sótão. Nathaniel estava sentado, as costas contra a parede, as pernas estendidas à sua frente. Parecia mais forte. Os seus olhos estavam claros. Ele tinha ouvido. Eu irei, disse ele antes que ela pudesse falar. Ela abanou a cabeça. Ainda não estás bem. Estou bem o suficiente. Os soldados não me encontrarão. A sua voz era calma. Final. Já fui caçado antes.
Sei como desaparecer. Viela. Ficou na borda do sótão, as suas pequenas mãos a agarrar a viga de madeira, os nós dos dedos brancos. Queria gritar, queria implorar, mas aprendeu há muito tempo que implorar não mudava nada. Ele estendeu a mão para a sua capa, aquela que ela tinha lavado e remendado. Pendurou-a sobre os ombros, a ranger enquanto o peso se acomodava na sua ferida. Depois olhou para ela. Fizeste o suficiente, disse ele. Mais do que alguém alguma vez fez por mim. Ela não respondeu. Apenas ficou ali a tremer, a mandíbula apertada, os olhos a arder. Ela desceu a escada. O cão levantou-se, a abanar a cauda incertamente. Ele chegou à porta do celeiro. Parou e depois ouviu-o. Um som tão pequeno, tão quebrado, que o parou em pleno movimento. Ela não estava a gritar, não estava a chorar alto. Estava apenas parada no sótão, o rosto enterrado nas mãos, e a chorar. O tipo de choro que vem de um lugar tão profundo que não tem palavras. Virou-se. Olhou para ela, os seus olhos escuros a captar a última fenda de luar através da fenda na parede. Clara. Ela não levantou o rosto. Clara, disse ele novamente, mais suave. Não tenho nada para te dar. Nenhum lar, nenhuma segurança, nenhuma promessa de que não trarei mais perigo à tua porta. Ela baixou as mãos. As suas bochechas estavam molhadas, o nariz vermelho, o cabelo emaranhado com palha. Tu ainda estás magoado, disse ela, a voz a rachar. Ellie não o negou. Sim, disse ele baixinho, mas ensinaste-me que a dor não tem de ser escondida sozinho. Estendeu a mão para dentro da capa e puxou um pequeno embrulho amassado. As folhas de hortelã seca que deixaste no sótão naquela noite. Ele tinha-as guardado. Não sou bom a dizer coisas, disse ele, mas estou a aprender. Levantou-se devagar, os joelhos a ranger. Olhou para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto no rosto de nenhum adulto antes. Não pena, não comando, mas algo suave e desprotegido. És mais corajosa que qualquer soldado do meu exército, disse ele. E se me permitires, gostaria de retribuir essa bravura. Não com ouro, não com títulos, com uma promessa. Ele estendeu a mão. Se alguma vez precisares de alguma coisa, de qualquer coisa, envia notícias para a capital e eu irei. Clara olhou para sua mão, grande, marcada, a mão de um guerreiro. Pensou na noite em que a tinha segurado num sótão quando ele ardia de febre e chamava por uma mãe que estava morta há 30 anos. Pegou na sua mão. Vais escrever-me? Perguntou ela, a voz pequena. Ele sorriu, aquele sorriso torto e pouco usado que ela só tinha visto uma vez antes. Vou aprender como, disse ele. A carta chegou numa manhã cinzenta no final do outono, trazida por um cavaleiro numa capa simples. Hugh trouxe-a ao celeiro onde Clara estava a remendar um saco rasgado. Estendeu-a sem dizer uma palavra, o rosto indecifrável. Clara olhou para o pergaminho dobrado. Nunca tinha recebido uma carta antes. O selo estava pressionado com cera escura. Uma cabeça de lobo, simples e clara. É da capital, disse Hugh, a voz rouca. O carteiro disse que é para ti. Clara pegou na carta com mãos trêmulas. Ela não sabia ler. Nunca tinha sido ensinada. Hugh suspirou. Depois sentou-se num balde virado. Dá cá. Ele leu-a em voz alta, devagar, como se saboreasse cada palavra. Querida Clara, voltei para a capital. O curandeiro diz que irei manter a cicatriz nas minhas costelas, mas também irei manter outra coisa. A memória de uma rapariga que me alimentou com pão preto e mel quando eu não tinha nada. Encomendei a reconstrução do antigo orfanato. Terá um telhado decente e uma lareira que não fumega. Contratei um professor para as crianças que vivem lá. Se desejares, há um lugar para ti. A professora chama-se Margarida. Ela é gentil. Ela sabe ler e escrever e sabe ouvir. Acho que gostarias dela. Estou a aprender a sorrir. Ainda é difícil, mas tento. Todas as manhãs, em frente ao espelho, os criados devem pensar que enlouqueci. Guardo as folhas de hortelã seca que deixaste no sótão. Vem para a capital, Clara. Não porque sou um rei, mas porque quero ser teu amigo. Teu, Nathaniel. P.S. O cão também é bem-vindo. Tem uma grande horta.
O inverno passou. Na primavera, uma pequena carroça saiu da aldeia ao amanhecer. Clara sentou-se na parte de trás, segurando um embrulho de pano com os seus poucos pertences. Ao seu lado, o cão descansava a cabeça no seu joelho. A estrada para a capital estendia-se longa e sinuosa pelas colinas a verdejar. Clara não sabia o que a esperava no seu final. Um novo lar, uma sala de aula, um rei que ainda estava a aprender a sorrir. Mas sabia uma coisa: já não estava sozinha. E isso, pensou ela, era o suficiente. Parece que um coração valente pode curar até um rei alfa. Digam-me, colegas românticos, de onde estão a ouvir esta noite? E acham que Nathaniel finalmente aprenderá a sorrir para Clara? Deixem a vossa cidade e pensamentos abaixo e subscrevam para ficarem conosco.